Cupido no meu casamento. O Cupido, né? No meu casamento. Quando eu estava no Maranhão, acho que ela não lembra disso, não. Quando ela chegou de Vitória da Conquista e falou: Hélia, você está arrasando corações lá em Conquista. Eu, hã? Falei, Falei, meu Deus, aquele. Eu só pensei em Dyke. Mas, meu Deus, será que é Dyke? Mas será possível, meu Deus, que esse meu amigo já sabia que ele gostava de mim, mas tinha tanto tempo e tal, para resumir, que o nosso assunto não é esse. Aí eu fui orar. Aí Deus falou eu falei, Deus, se o Senhor tem um propósito comigo e meu esposo, que o Senhor muda o sentimento do meu coração. E aí Deus começou a botar amor no meu coração. Comecei a fazer provas, fiz 3 provas com Deus. E Deus confirmou que Dyke seria o meu esposo. A história é linda, longa e agora não vem ao caso. Mas só para ela lembrar que Deus usou a vida dela para que eu começasse a orar pela vida de Dyke. Amém? Meus queridos, eu estou muito honrada de estar aqui com vocês. Eu espero que eu creio que Deus vai falar ao coração de vocês de uma forma suave, de uma forma, eu não sei como Deus vai falar com vocês, mas eu creio que sim, porque a minha vida, ela está escondida no Senhor. E quem vai falar é o Espírito Santo de Deus. E você vai ser o colaborador para dizer para o Senhor, para Ele falar contigo. Só depende de você, viu? Não depende de mim, não. Então, que o Senhor esteja falando contigo. Eu tenho 2 filhos, Rebeca e Daniel. E durante as mensagens, eu vou falar um pouco sobre Rebeca, porque Rebeca chegou agora do campo missionário. Vou falar detalhadamente, assim, algumas coisas. E Daniel, ele também é vocacionado, porém, Daniel ainda não assumiu. Não ainda, ele estava fazendo a faculdade de psicologia e falou, pai, eu não quero fazer psicologia, eu quero continuar, eu quero formar, fazer só o BI, quero ter uma graduação, porque eu quero ser policial. Me matou. Me matou porque quando ele falou que ia ser psicólogo, eu falei, tem tudo a ver, vai ajudar no ministério, vai ser bom demais. E aí, quando decidiu, eu quero ser policial federal. Pois não é. Aí, meu filho, o que você está fazendo? Aí a gente viu que não tinha jeito, tá bom, a escolha é sua, entre você e Deus. Eu falei, Deus, eu sei, mesmo ele sendo policial, ele vai poder estar no ministério também. E aí, enfim, fez o concurso, passou no Federal e do de Brasília, da Civil, e hoje ele está em Brasília até, prestando algumas etapas do concurso, né? Mas eu sei que na hora certa Deus vai pegar ele, porque ele tem certeza que ele é vocacionado. Eu falo isso com muita alegria, e durante as mensagens a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá certo? Vamos abrir nossas Bíblias. Em Marcos 5, agradeço aos pastores, a Carmen pela confiança, pelo convite, aos pastores dessa igreja. Muito obrigada, viu, Jeane? O pastor Jefferson, né? Jurandir. Olha, estou trocando o pastor Jurandir, gente. Ô, pastor Jurandir, me perdoe. Mas aqui até lá eu aprendo. Pode ficar tranquilo, tá certo? Amém? Nós teremos, quando o Carmen falou para mim, eu falei, Deus me mostrou logo qual era o texto que eu ia pregar. Os 2. Deus já me deu no mesmo dia. E aí depois Carmen falou assim, Hélia, vamos falar de missões e tal também. Eu falei, Deus já me deu esse texto. Mas a gente vão ser esses textos. E a gente vai encaixando aí os testemunhos de missões, Dyke, muito bom para falar de missões. Desculpa eu falar muito bom, com muito orgulho, porque ele ama missões. Nós vivemos missões dia a dia, tanto que esse mês passado, nós saímos todos os finais de semana pastoreando a igreja. Nós pastoreamos, esqueci de falar isso, pastoreamos a Igreja Batista em Laje. Também lideramos a Missão 7. Você pode ver lá no Instagram, Missão 7 Oficial. Já há 17 anos essa missão. Sim, tem a Silvana, que era de lá. Silvana está aí, mas o esposo, que bom.
Eu ia falar mais, vou falar mais amanhã, né? Eu pensei que ela estaria só amanhã, mas estou vendo ali Silvana. A família de Silvana é da minha igreja. Silvana saiu porque ela teve que vir a trabalho, estudar fora. E Silvana, aí eu falei, Silvana, eu vou pregar na tua igreja. Nem conhecia a igreja de Silvana nem nada. Mas, enfim, estou aqui e estou muito feliz, viu, Silvana, de estar aqui com vocês. Que o Senhor Jesus esteja abençoando cada dia mais esta igreja. Né? Então, assim, nós estamos sempre fazendo missões. A nossa igreja é uma igreja muito maravilhosa, que abraça também todos os projetos que nós vamos. Nós levamos, às vezes, um ônibus, 2 ônibus, só da nossa igreja. Fora de Salvador, que vai um ônibus, pessoas de São Paulo, e jovens, e tem coreografias. Assim, a gente vai estar falando um pouco esses dias, porque a Missão 7 ela trabalha com projetos missionários e com a escola de missões. Fizemos agora a 3ª escola de missões em Santo Antônio de Jesus, adolescentes, jovens, tem muitos jovens, muitos adolescentes que fazem com a gente. São 8 dias, 5 dias de aula, de manhã e à tarde, à noite culto, e 3 dias, no final de semana, os alunos vão fazer o prático nas igrejas. Nós fizemos Escola de Missões 1 e agora nós teremos Escola de Missões 2, ou seja, quem já fez a Escola de Missões vai continuar as etapas. Dividimos em 6 etapas a Escola de Missões, para avançar até chegar à etapa da pessoa ir para um país, para outro país, fazer missões transculturais. Nós fizemos o curso de Missões Transculturais da Jami, né? Eu me formei em João Pessoa, no Betel Brasileiro, mas depois nós fizemos especialização em missões lá no CETRAMI, em Belo Horizonte. CETRAMI é da CBN. Nós trabalhamos com a CBN, né? Pastoreamos uma igreja da CBN, Convenção Batista Nacional, e lideramos a Missão 7. Não é fácil não, viu, pastora? São muitas coisas, mas assim, a gente louva a Deus porque a minha igreja é uma igreja que trabalha muito. Os irmãos abraçam, os irmãos trabalham conosco, nos ajudam muito, e eles também se envolvem com a Missão 7. Temos pessoas que trabalham muito na igreja, trabalham muito na Missão 7 e trabalham muito na vida secular. Então, a gente louva ao Senhor pela igreja que nós estamos, porque ela abraça conosco o ministério de uma forma muito especial. Amém? Vamos ler, então, Marcos, capítulo 5, 25. Creio que todos abriram. Todos abriram? Diga amém. Diz assim: grande multidão seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre as multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe diz: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do mal. Pai, em nome de Jesus, queremos receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Toma, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Cerca, Senhor, este lugar com o teu exército de anjos, porque o Senhor já está aqui. Deus, realmente, se nós fôssemos sair daqui,
nós já estaríamos abençoados, porque foram momentos maravilhosos. Mas continua, Senhor, cercando este lugar, continua falando conosco, abre o nosso coração. Nós queremos ouvir a tua voz. Ó Senhor, tu és maior do que todas as coisas, tu és poderoso, e é o teu Espírito, Senhor, que fala conosco. Por isso nós te convidamos, Espírito Santo, para tu continuares à vontade no nosso meio, para que o Senhor possa agir de uma forma especial nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Da expectativa ao acesso. Que tema maravilhoso. E aí, viver na expectativa, o que é viver na expectativa? Né? Viver na expectativa é aquele desejo, aquele anseio de ter algo. Às vezes, como seres humanos, como servos de Deus, a gente vive a dizer, eu queria tanto ter algo. Mas eu queria tanto aquela bênção. E na vida corriqueira nossa, nosso dia a dia, às vezes a gente pode fazer projetos. Eu queria ter uma loja, eu queria ter aquele emprego, eu queria fazer uma faculdade, eu quero, né? A gente pode usar no presente, eu quero fazer a faculdade, eu quero ter uma família, eu quero ter filhos, eu quero mudar a minha loja, eu quero mudar o meu comércio, eu quero ser um profissional de sucesso. Às vezes a gente tem essa expectativa daquilo que a gente quer, que a gente cria. Mas a gente sabe que para a gente ter acesso, para a gente ter essa expectativa, a gente precisa ir até o fim. Não basta só a gente querer, não basta só projetar. Porque para a gente conseguir os nossos ideais, nós temos que lutar. Às vezes, para a gente tomar o reino de Deus, ou ter o reino de Deus, tem que ser a força. Como a força? Vai exigir de nós mudança de atitude. Vai exigir de nós um posicionamento, como eu preciso orar, eu preciso buscar. E quando a gente fala de oração, nós não estamos falando de oração para as mulheres somente. A gente pensa que a oração é só para as pessoas mais velhas. A gente pensa, né? Mas só que oração, ela tem que ser um estilo de vida nas nossas vidas. Porque a oração, ela me dá acesso à presença de Deus. Eu não posso viver na expectativa, projetando coisas. Eu não posso viver querendo as coisas sem eu correr atrás. Eu preciso, se eu quero ser uma bênção nas mãos do Senhor, se eu quero ser usada por Deus, eu preciso pagar o preço. Mas que preço alto é esse? Jesus já pagou o preço para a gente. Isso não é um preço, irmãos. É uma honra. É uma honra. Tem uma irmã na minha igreja, ela vai estar aqui amanhã, uma pessoa que é nossa companheira, e ela fala para a igreja, quando ela é líder das mulheres, está lá me auxiliando, e aí ela tem prazer em servir. É uma pessoa que você pode ver como exemplo, e ela fala assim, irmãs, servir é um privilégio, fazer a obra de Deus é um privilégio, você está aqui orando, é uma honra, é um privilégio. Você está aqui trabalhando para Deus, ajudando na obra, você se ocupando no reino de Deus. Mas, irmã Hélia, eu não tenho tempo, pastor, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de fazer nada na igreja. Mas que expectativa de reino que você tem? De ser crente de banco? Qual a sua expectativa? Será que você não tem nada para fazer? Não tem nada para oferecer para Deus? Como é que está a sua vida com Deus? Porque quanto mais você tem de Deus, mais você tem para dar.
Quanto mais você buscar a Deus, você vai ter conteúdo. Tem gente que fala assim, eu não gosto, nem Dai que gosta dessa expressão. Ah, tem que ser a igrejinha mesmo, porque a igreja é pequena, a gente quer dar conteúdo, a gente quer que a igreja seja consolidada, a fala que a gente ouve. Mas se eu tenho conteúdo, se a igreja tem conteúdo, aí que ela pode crescer. Aí que ela vai se expandir. Porque ela terá muito para ofertar para o mundo. Ela tem Deus bem presente. Ela tem pessoas que estão ali, pessoas que estão pagando preço, pessoas consagradas a Deus. Ela tem muito espaço para ela poder servir ao Senhor. Queridos, só que alguns vivem na margem. Ah, como eu queria. E fica também lembrando do passado, eu era uma bênção. Eu estava orando constantemente. Ah, como eu gostava de louvar. Como eu gostava. Aí começa a ter uma capa de religiosidade. Eu sou crente. Eu sou crente. Mas vive no passado. E quem vive com Deus, ele vive em novidade de vida. Porque o nosso Deus, ele tem todos os dias um maná para você. Todos os dias ele tem bênção para você. Queridos, nós temos uma ordem de Jesus. Ide fazer discípulos de todas as nações. E o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu preciso me desenrolar, eu preciso me doar, eu preciso fazer acontecer essa ordem de Jesus. Porque essa ordem de Jesus não é somente para os pastores e missionários, é para você, é para nós. Ele não falou, vá pastor pregar o evangelho. Vamos, missionários, vamos pregar o evangelho. Jesus não falou isso não. Essa ordem de Jesus é para você e para mim. Você tem uma ordem, irmão. Você olha para teu irmão e fala, você tem a ordem de Jesus. Aleluia. Então, o ide de Jesus, para você obedecer o ide de Jesus. Jesus espera disso. E, queridos, voltando à questão da mulher samaritana, ou da mulher do fluxo de sangue, aquela mulher, ela foi a pessoa que tocou na orla dos vestidos de Jesus. E aquela pessoa, ela ficou na história. Porque ela teve uma atitude, irmãos, muitas vezes nós ficamos no anonimato, porque nós não somos pessoas de atitude. Nós não saímos do nosso canto. Nós queremos viver na mesmice, nós queremos viver no passado, nós não queremos seguir em frente, nós temos medo do novo. Nós temos medo do novo de Deus. Nós precisamos, esses dias eu falei para as irmãs, falei na escola bíblica dominical, falando uma lição, aí eu falei assim, irmãs, quando chega uma idade, às vezes a tendência é que nós fiquemos, né, menos apercebidos, menos desejosos de mudanças, menos desejosos de aprender. Mas a Bíblia não ensina isso para a gente. A Bíblia nos ensina que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quem espera em Deus não fica limitado pelas teorias, porque nós temos as promessas de Deus sobre as nossas vidas, aleluia. É interessante notar que esse milagre, ele ocorreu quando Jesus estava indo fazer outro milagre.
ele estava indo socorrer a filha de Jairo. Jesus estava ocupado no caminho. Ele estava correndo para acudir outra pessoa, para dar assistência a outra pessoa. E de repente, o que nós podemos pensar? Será que eu estaria atento ou estaria desocupado para fazer a obra? Deus não chama pessoas desocupadas. Nunca vi uma pessoa servindo a Deus falando que era uma pessoa desocupada. Eu não posso ir para a oração, porque eu tenho isso, isso e aquilo, eu tenho os horários, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Se você quer crescer firme e forte em Deus, leia a Bíblia. Desde criança que eu fui ensinada a ler a Bíblia. Na minha adolescência, eu já tinha lido a Bíblia várias vezes. Não é para a glória de homem, não. Isso é para incentivar você, jovem e adolescente, a ler a Bíblia. Porque tem adultos também que não lê a Bíblia, nunca leu a Bíblia toda. Pessoas até que são candidatas no ministério, vão fazer o exame teológico. Né? Uma vez a bancada teológica lá da nossa convenção fez a pergunta aos candidatos. Primeira pergunta que fez, qual foi? Na realidade, esse pastor estava vindo de outra convenção e estava entrando, aí passou pelos trâmites da convenção, aí chegou lá, a bancada teológica perguntou, você já leu a Bíblia toda? Não. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Ele falou, então você pega o seu banquinho e saia de mansinho. Volte para casa e vá ler a Bíblia toda. Eu estou falando isso, você que é adolescente e jovem pode pensar, porque eu sou ainda os adultos, mas tem adultos também que não leem. Nós precisamos ler a palavra de Deus, precisamos amar a palavra de Deus. Mas, queridos, o que aconteceu com essa mulher quando ela vivia na expectativa? Essa mulher do fluxo de sangue, ela teve os dois momentos. Ela viveu na expectativa e depois ela sentiu o toque de Jesus. Essa mulher, ela teve acesso também na presença de Deus. Quando ela vivia na expectativa, ela confiava no seu dinheiro. Ela gastou tudo o que tinha. Eu não sei se ela tinha muito dinheiro, mas a Bíblia fala que ela gastou tudo o que tinha. Foi juntando tudo, talvez vendeu tudo, eu não sei. Sei que ela gastou tudo o que tinha e foi com os médicos. Talvez ela procurou os melhores médicos, mas ela fez isso. E talvez a expectativa dela também, ela botou a expectativa não só no dinheiro, mas nos médicos. Ela procurou os melhores médicos da região daquela época. Ela queria ver a sua saúde restaurada. Uma pessoa que está enferma, que está com um processo difícil de enfermidade, ela sai procurando todos os meios, procura de médico em médico. Eu creio que tenha pessoas aqui também que já aconteceu isso, já aconteceu comigo, até chegar o diagnóstico. Mas, queridos, o que eu quero dizer é que essa mulher, enquanto ela vivia na expectativa, ela olhava para as circunstâncias da vida. O que ela iria fazer? Como ela poderia fazer? Mas tudo isso indica a situação desesperada daquela mulher. Aquela mulher ficou muito desesperada. Eu tenho que ir atrás de médico, eu tenho que investir, eu tenho que ir atrás. Mas aí ela começou a ouvir falar de Jesus. Mas ela vivia tão constantemente agarrada na sua enfermidade. Imagina a tristeza daquela mulher. Ouvia da fama de Jesus. Ela queria um momento para estar com Jesus, porque ela não aguentava mais aquela enfermidade. Queridos, ela chegou perguntando e procurando quem é Jesus. Onde estava esse Jesus que curava? Esse Jesus que fazia acontecia?
esse Jesus que passava de cidade em cidade. Ela ouvia falar desse Jesus. E agora chegou a vez. Olha para tua irmã, para teu irmão e fala: chegou a vez. Chegou a vez de sair da mera expectativa. Chegou a vez de você sair do casulo. Chegou a vez de você sair, meu querido, minha querida, da situação prostrante que você está. Chegou a vez de você erguer a tua cabeça. Chegou a vez de você ficar de pé. Chegou a vez de você ser determinado. Chegou a sua vez. Amém? Chegou a sua vez de lutar. Chegou a sua vez de ter um encontro com Deus. Chegou a sua vez de sair do mundo. Chegou a sua vez de você ter expectativa na vida cristã. Talvez você nunca pensou em ter expectativa na vida cristã. Talvez você nem pense em servir a Deus. Ah, mas servir a Deus é só para os missionários, é só para os pastores, as irmãs que lideram, os irmãos do louvor. Servir a Deus, você fica jogando, é a bola da vez, jogando, mas e você? Cadê você? Você não pode ficar no anonimato, porque Jesus está olhando para você. Não importa onde você está, Jesus ele está te vendo. Porque aquela mulher, ela não queria se mostrar. Porque ela tinha uma situação difícil. Ela, por causa daquela enfermidade, ela não podia se mostrar. Ela não podia pegar nas pessoas. Ela não podia estar perto das pessoas, porque ela era considerada imunda perante a sociedade, perante a lei. Então, ela não podia tocar em nada. Ela não poderia estar diante das pessoas. Irmãos, chegou a única oportunidade daquela mulher. A única. Porque enquanto ela vivia na expectativa, ela correu várias situações. Mas agora chegou a vez. A única oportunidade daquela mulher, dela se erguer, dela sair do anonimato, dela sair no mundo de tristezas, de enfermidade. Porque quanto tempo aquela mulher ficou enferma? Quanto tempo? E aquela mulher, ela veio diante daquela multidão, ela, mesmo sabendo que não deveria estar junto com as pessoas, porque não poderia contaminar as pessoas. Mesmo assim, ela chegou no meio da multidão, correu suavemente e tocou em Jesus. Chegou a hora do toque. Deixa Jesus tocar na sua vida. Deixa Jesus tocar na sua oração. Deixa Jesus tocar no teu serviço. Deixa Jesus tocar na sua enfermidade. Talvez você está enferma há tanto tempo. Você não está aguentando mais essa situação. E hoje Deus tem uma bênção para você. Deus quer que você se levante. Saia da situação de prostração. Não fique prostrado. Porque Jesus é a chance que você tem. Nós temos o melhor tesouro. Nós temos o Senhor dos Senhores nas nossas vidas. Aleluia! Ele é o Senhor dos Senhores. Aleluia! Quando essa mulher tocou em Jesus, ela foi curada. Qual o motivo que você está precisando tocar em Jesus nesta noite? Qual a área? Porque Jesus, ele quer sentir sair poder dele através do teu toque. Porque às vezes nós oramos, nós fazemos, nós cantamos, mas nós estamos distantes do Senhor. Meus queridos, como eu vi aqui hoje à noite o mover de Deus. Como eu sinto a presença de Deus neste lugar. Mas se você não sentiu ainda,
Não saia daqui sem ser abençoado por Deus. Não se esqueça, porque o inimigo ele faz tudo para que não ouçamos a voz de Deus. Mas Jesus, nesta noite, não quer que você saia daqui sem o toque dele. Ele tem uma bênção para você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Querido, essa mulher, por um instante, ela achava que Jesus não ia perceber que ela estava naquele lugar. Só que Jesus, mesmo que você esteja numa multidão, mesmo que você esteja distante, mas Ele está olhando para você. Ele está olhando. Jesus estava numa multidão indo orar pela filha de Jairo. Mas aquela mulher, ela foi apercebida. Jesus percebeu a situação angustiante daquela mulher. Jesus ouviu o socorro daquela mulher. Às vezes a gente acha que Deus está distante da gente. Ah, mas será que o Senhor está me olhando? Será que o Senhor vai se importar comigo? Será que Jesus vai me abençoar dessa forma? Será que... Jesus tem tanto o que fazer. Tem mesmo. Só que você é menina dos olhos de Deus. Você é especial para Deus. Porque Ele está olhando. Jesus, Ele é onisciente. Ele é onipotente. Ele é onisciente, Ele está lendo a mente de todos ao mesmo tempo. Ele está vendo o coração de todos ao mesmo tempo. Porque Ele é poderoso, só Ele tem esse poder, aleluia. Só o Senhor tem esse poder. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele falou, quem me tocou? Para os discípulos, isso foi muito, vamos colocar aberrante. Mas Jesus pergunta quem tocou nele, no meio dessa grande multidão. Ele ainda pergunta quem me tocou. Mas será possível? Mas ela achou que poderia tocar em Jesus e permanecer calada. Ela achou que poderia tocar em Jesus e não ser percebida. Quando nós tocamos em Deus, Ele nos dá atenção. Quando nós chamamos a atenção de Deus, Ele deixa os seus ouvidos abertos. Porque a palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor estão abertos, não estão fechados. Os olhos do Senhor estão atentos, olhando para mim e para você. Porque Ele está olhando para você, meu irmão. Ele está olhando para você, minha irmã. Aleluias. Talvez ela pensou que Jesus iria repreendê-la por aquela atitude dela estar enferma. Ela não poderia estar junto com as pessoas. Havia na lei de Moisés que a pessoa que tivesse com fluxo de sangue não poderia estar junto com os demais, porque ela era considerada imunda. Mas ela queria a bênção dela. Ela queria o toque de Jesus. Não importa o que vão pensar de mim. Não importa o que vão pensar de você. Queira Deus. Queira o Senhor na sua vida. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não apenas garantiu que aquela mulher fosse restaurada da sua enfermidade, mas também que a sua vida social fosse restabelecida. Que a paz voltasse no coração dela. Aquela mulher estava sem paz. Aquela mulher estava muito triste, porque já pensou uma pessoa enferma? Uma pessoa, ela fica desanimada, ela fica triste. Irmãos, eu fiquei 5 anos fazendo tratamento de endometriose. 5 anos. E gastei muito. Saí por vários médicos. Eu falo 5 anos que foram os anos mais cruciais. Que eu tinha que ficar de repouso. E eu sou elétrica, eu gosto de estar junto com meu marido, eu viajo com ele, a gente faz a obra junto, a gente gosta de estar junto.
Para mim foi muito difícil, muito. E aí, quando passou vários anos que foi descoberto a situação. E o Senhor começou a operar. O Senhor, Ele tem agido na minha vida nessa área. E outras situações, uma vez, em 2019, 2018, foi apercebido na minha vida um problema na minha visão. Nesse período, pastor, eu estava cuidando dos meus irmãos, indo sempre em Vitória da Conquista, que a gente é de lá. E meus irmãos estavam precisando de mim. Eu falei, não, esse momento eu preciso dedicar a meus irmãos, eu preciso ajudá-los. Os dois estavam enfermos. E aí eu fui para para ajudar fiquei um tempo lá, voltei, quando eu voltei, aí sim esse irmão faleceu. Aí nesse inteirinho aí foi quando houve a percepção do problema na minha visão. Em um olho que eu precisava fazer uma cirurgia muito séria na minha retina. E aí, mas eu queria estar ajudando o meu irmão. Daqui a pouco ele faleceu e tal. E o outro já estava acamado, já não estava bem. 2 irmãos eu perdi entre 2 meses. Voltei para a Vitória da Conquista, ajudei esses irmãos. Eu falei, Deus, e agora, Senhor, como é que eu vou cuidar de mim? Voltei, deixei ele lá no hospital, voltei em Laje, e eu caminhando na minha rua, e eu conversando com Deus. Eu falei, Deus, como será essa cirurgia? Porque eu não estou tendo tempo de cuidar da minha cirurgia. E agora, Deus? Eu tinha que voltar para a Conquista. Quando eu estava andando, e eu não tinha providenciado dinheiro nem nada, viu? Quando eu estava andando, uma senhora apareceu. E aí, como é que está você e tal, para encurtar? Eu falei, estou bem, vou ter que fazer a cirurgia e tal. A cirurgia é X. Ela falou, não, você não vai pagar por essa cirurgia. Ah, eu esqueci de falar o principal. Quando eu estava na feira, eu falei, Deus, o que será de mim? Deus falou assim, eu cuido de você. Esse foi o mais importante. Eu cuido de você. E aí, daqui a pouco aparece essa mulher. Aí que ela falou, não, eu vou providenciar, eu vou te ajudar e tal, você vai fazer. E já providenciou a clínica para eu fazer a cirurgia em Salvador. Eu não paguei nada para fazer essa cirurgia. Cirurgia caríssima. E aí, entrei no processo. E Deus abriu as portas para eu fazer, porque há momentos que Ele quer curar sem usar os médicos. E há momentos que Ele quer usar os médicos. E Deus quis fazer assim comigo, dessa forma. E aí, voltei. Aí eu só glorificando o nome do Senhor. Antes de eu ir fazer a cirurgia, aí houve o falecimento desse outro irmão meu. Depois passou tudo, eu falei, Deus, está aí agora. E o Senhor já abriu as portas, eu comecei a fazer. Queridos, você pode estar com N problemas, com N situações, mas o Senhor, Ele está olhando para você. Ele não desampara você. Vale a pena você orar. E quando a gente fala de oração, queridos, também nós somos mães adotivas. Para ser mãe adotiva, não precisa ser a mulher casada. Desde as crianças, elas precisam ter na sua mente essa mentalidade de mães de oração, dela interceder por outras pessoas, interceder por outro jovem, interceder pela sua família, como eu vi a jovem, nem sei se ela é casada, ela falando que intercede pela família dela. Talvez ela adotou outros filhos, nós também temos um método parecido na nossa igreja. Nós adotamos outros filhos, adotamos os filhos da cidade, oramos pelos jovens da cidade, oramos pelas crianças e assim, do Brasil, do mundo, e até nós estamos fazendo missões através das nossas orações. Então, o jovem, ele precisa não somente viver na expectativa, mas ele precisa ter acesso à presença de Deus. Amém? E podemos tirar algumas lições da vida dessa mulher. Eu acho muito interessante. Nós não vamos poder falar muito tempo sobre essa história, mas eu queria falar mais um pouquinho sobre algumas lições fundamentais que eu tiro da história da mulher do fluxo de sangue. Nós aprendemos que Jesus
é a esperança para aqueles que estão desesperançados. Você perdeu a esperança? Você perdeu a fé? Porque se você não tiver esperança, você perdeu a fé. Jesus, ele é a saída. Talvez você fala, não tem mais jeito. Você está orando, mas fala que não tem mais jeito. Ah, eu não vou conseguir fazer a faculdade, eu não vou conseguir meus projetos. Quem diz isso para você? Quem diz isso? Porque você serve o Deus que pode todas as coisas. Se você projetou, se você sonhou sonhos de Deus, por que não acontecer na sua vida? Por que não você? Por que não eu? Por que não? Pede-me e eu te darei as nações por herança. Por que eu não posso ganhar as nações? Quando a gente foi para fazer missões transculturais, o curso de missões transculturais, nós fizemos em Belo Horizonte, nós estávamos cheios de amor pela África. Meu marido é doido pela África. E eu estou sempre junto. Eu amo missões, amo as nações, e eu falo para ele, onde você for, eu vou. E aí ele cheio de amor e tal, e tá bom, vamos. Eu com 2 bebês, viu? Um de 1 ano, um completou 1 ano lá e outro tinha 2 anos. Vamos lá, vamos que vamos. E aí, voltamos, fizemos o curso, fizemos o estágio no Paraguai. Quando a gente voltou para a Vitória da Conquista, a trabalhar na nossa igreja, Deus falou. Nós queríamos sair da nossa igreja e Deus falou. Íamos para o campo, recebemos um convite para trabalharmos em Florianópolis, outro para Portugal. Foram 3 lugares, 2 países e mais um aqui no Brasil, um campo. Aí Deus falou para meu marido, fica na Bahia. Mas a gente, cheio de amor pelas nações, a gente queria ir para fora e tal. Aí Deus levou a gente para o sertão da Bahia. Chegou lá, eu fui ver, tem tudo a ver eu ter feito curso de missões transculturais. Tudo a ver, porque no sertão é outra cultura. Com certeza. E eu me choquei. Falei, meu Deus, como é que pode? Eu faço curso de missões e estou aqui chocada, que coisa feia. Não era para eu sentir choque cultural, não. Acostumada na cidade grande e tal. E fui para o sertão brabo. Eu falei, como é que pode? Que vergonha minha olhando para mim. Meu Deus, como é que pode isso? Enfim, a Deus falou, fica na Bahia. Depois, pastor, a gente começou a entender. A gente começou a trabalhar na Secretaria de Missões da Convenção aqui da Bahia. Fundamos um ministério lá, trabalhamos por 10 anos nesse ministério. Nesse inteirinho aí, a gente começou a entender que Deus queria a gente para a formação de líderes. Levar obreiros para outras nações, formação, despertar a vocação missionária nas igrejas. Deus queria nos usar para irmos, nós temos ido em várias igrejas aqui no Brasil, vários lugares, não só através da Missão 7, mas chega a época de setembro, daí que falou, o pessoal começa a ligar em cima da não tem mais vaga, porque o pessoal quer que chama. Se você quiser, eu vou em outra época. Ele ama chegar, ele ama falar de missões, é a mensagem predileta dele, é falar de missões nas igrejas, não só em setembro, né? Porque às vezes nós não falamos de missões só em setembro, nós falamos o tempo todo. Amém? A igreja, ela fala de missões o tempo todo. O tempo todo está pregando o evangelho. Então, a igreja ama missões. Amém? Então, esta história, primeira dessa lição da mulher do fluxo de sangue, que Jesus, ele é a esperança daquele que está desesperançado. Essa história nos ensina, né, em segundo lugar, sobre a supremacia da santidade de Deus. Deus é santo. Nós vamos a Deus. Nós não vamos manchar a santidade de Deus. Ele é santo. Você não tem que ter vergonha de chegar até Deus.
Porque Deus, Ele quer santificar, é a tua vida que precisa ser santificada. Vá para o Senhor do jeito que você está. Amém? Se achegue a Deus. Mas eu estou vivendo uma vida desregrada. Eu estou cada dia saindo da presença de Deus. Então fale para Deus. Não, nem pensa nisso agora. Eu só quero que você fale para Deus. Que você não está aguentando mais. Que você precisa mudar de atitude. Sair da vida de pecado, você precisa estar mais perto de Deus, você precisa servir mais ao Senhor. Não importa onde você está, não importa a sua profissão, você pode ser um missionário na sua profissão. Tem um dentista que está sempre com a gente na Missão 7, a Silvana conhece, Dr. Júnior. Ele coloca folhetos lá no consultório dele, tem uma clínica em Brumado. Ele coloca folhetos e ele está lá trabalhando no consultório dele e está falando de Jesus. Está falando de Jesus. Muito lindo de se ver. Todos os projetos, ele sempre nos acompanhado. Levavam as crianças pequenas dele, tem um casal, ele levava as crianças. Hoje os filhos foram crescendo, já estão adultos. A filha está fazendo odontologia. Quando ela começou a fazer, ela falou para meu esposo, olha, pastor Daik, você agora pode contar com outra dentista para os projetos da Missão 7, porque eu vou fazer odontologia e eu quero servir a Missão 7. Eu quero ser usada por Deus na Missão 7. Então, hoje eu estava aqui, eu fui numa padaria, perto lá da pousada, e aí chegou um senhor, estava no caixa pagando, e ele falou, falando que era médico, então, o senhor é médico? Mas eu sou médico, ele dando um cartãozinho, eu sou médico, mas eu tenho um canal no YouTube, eu estou ali sempre falando de Jesus, eu estou entregando folheto, aquilo já me chamou a atenção, eu acho maravilhoso. Uma pessoa, ele entender que na sua profissão ele pode servir a Deus, ele pode evangelizar. Ele não precisa ter vergonha. Tem médicos que eles oram pelos seus pacientes. Eles fazem, esses dias eu estava vendo um vídeo no YouTube de um médico que antes dele, ele vai para o posto, no hospital, antes dele começar o atendimento, ele faz um culto com todas as pessoas que estão ali, todo o público. E começa a cantar, ele leva alguém para tocar, e chega lá com a Bíblia, e sai para lá e para cá, e começa a falar de Jesus. Eu fico maravilhada com isso. Ele não perde a oportunidade. Nós não podemos perder a oportunidade, porque os campos estão brancos para a ceifa. Nós precisamos entender que Jesus, ele é santo, e nós precisamos mostrar para as pessoas o nosso Deus. Apresentar Jesus para as pessoas. Queridos, e nós sabemos que o Senhor, somente o Senhor, ele tem poder de transformar as pessoas. Você olha para as pessoas ao seu redor e você vê como as pessoas estão padecendo. Você passa nas ruas, eu não sei se aqui em Cruz tem, mas em Vitória da Conquista tem, nas cidades maiores, nas capitais, você vê os mendigos, você vê os drogados, você vê pessoas que perderam seus empregos, estão nas ruas. E aí, quem está fazendo? Não vou falar nem de político. Eu estava em João Pessoa em março, aí meu cunhado, ele é pastor, estava visitando lá, mas minha irmã, que também são pastores lá nos Estados Unidos, eles voltaram, estavam no Brasil, e foi lá. E começou a falar de política e tal, e aí, em contato com os deputados e tal. Eu falei, e aí, Elcio? Quem é que vai tomar conta? Qual a pessoa que está fazendo um projeto para tirar essas pessoas das ruas? Fazer uma casa de recuperação, uma clínica de repouso. Mas nós temos Jesus, nós temos o Evangelho, e nós temos feito, a igreja, ela faz missão integral, porque quando a igreja, ela é levada, ela leva o Evangelho, ela alcança a pessoa na sua missão integral, ela liberta
ela tira a pessoa e a pessoa começa a trabalhar, a pessoa começa a mudar de atitude, principalmente, desculpa eu citar, mas os batistas. Porque nós ensinamos as pessoas a viver pela fé, mas que ensinamos também as pessoas a trabalharem, a se esforçarem, a se dedicarem ao serviço, a se esmerar no serviço. E aí ele só tem que prosperar. Não tem como ele ficar da forma que ele estava, porque ele começa a prosperar. Amém? E aí, nós, para terminar, essa história nos ensina que a fé é um instrumento para a manifestação do poder de Deus. Amém? A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas qual o propósito de você receber a cura? Qual foi o propósito daquela mulher receber a cura? Eu não sei, a Bíblia não fala mais nada sobre ela. Mas eu sei de uma coisa. Quando Deus tem um propósito de uma cura, algo milagroso, algo que faz algo tremendo na nossa família, de libertação, de livramento, em tudo Deus tem um propósito. Qual o propósito da libertação que você quer? Qual o propósito do livramento que você quer? Qual o propósito dessa cura? Aquela mulher, ela saiu da expectativa e teve acesso ao poder de Deus. Ela teve acesso à presença de Deus. Eu te convido, né?